Fala galera! Quando Sexta-feira 13 foi lançado nos cinemas em 1980 e fez um enorme sucesso, tudo quanto é estúdio correu para copiar a fórmula e ter um slasher para chamar de seu. Entre as trocentas imitações que surgiram no ano seguinte, The Burning é a melhor delas. Melhor até mesmo do que o próprio Sexta-feira 13. Prepare-se para voltar à era de ouro do VHS com Videonasties Revival. The Burning foi lançado no Brasil como Chamas da Morte. Porém, quando o filme chegou à TV aberta, isso em meados da década de 1990, a emissora do Silvio Santos achou por bem trocar o nome para A Vingança de Cropsey. E por conta disso, muita gente faz confusão, acha que são dois filmes, um sequência do outro. O Cropsey do título é um assassino que sai trucidando adolescentes em um acampamento de verão. Isso mesmo, Chamas da Morte é uma cópia descarada de Sexta-feira 13. No entanto, o que a obra tem de descarada, tem de melhorada. O roteiro é mais bem escrito, o vilão é mais assustador, os personagens são mais bem desenvolvidos, a atuação do elenco é mais profissa e o gore mais caprichado. As cenas de morte são bem mais sangrentas. A trama é ambientada no acampamento de férias Blackfoot, onde 5 garotos decidem pregar uma peça, dar um susto no zelador do lugar, o Cropsey, um alcoólatra mal-humorado. Mas a brincadeira dá muito errado e, ao se assustar, o Cropsey acaba incendiando sem querer a cabana onde estava dormindo. No intuito de ressaltar o sofrimento do sujeito, o diretor do filme, o Tom Mayland, usa e abusa de longos takes em câmera lenta. E aí, meu amigo, minha amiga, eu não sei naquela época por conta da qualidade dos equipamentos, mas no meu Blu-rayzinho aqui dá para perceber claramente um dublê usando uma roupa de proteção contra fogo. Após muito se debater, Cropsey sai rolando até cair dentro de um lago. 5 anos depois, após muitas cirurgias e outros procedimentos médicos, ele sai do hospital onde estava internado sedento de sangue. Cropsey então parte para o agora batizado acampamento Stonewater, no intuito de liberar sua fúria nos adolescentes acampantes. E o cara não vai sossegar enquanto não deixar para trás uma enorme trilha de sangue. Verdade seja dita, The Burning é muito superior a Sexta-feira 13 e também a sua continuação, Sexta-feira 13 Parte 2, lançada nos cinemas norte-americanos apenas uma semana antes de Chamas da Morte. E é melhor não só por conta dos motivos que eu já citei. Acrescente aí na equação um Tom Savini muito mais inspirado. Savini, que foi o responsável pelos efeitos visuais do primeiro filme da franquia Sexta-feira 13, abriu mão de trabalhar na sequência para se dedicar à maquiagem e os efeitos práticos em The Burning. E o cara caprichou bastante. Tem uma sequência numa canoa que é sensacional. Quem já viu esse filme há mais tempo e não se recorda do título, cita esse trecho que é realmente memorável, quando o Cropsey lasca a tesoura em 5 adolescentes, mutilando e esquartejando todos eles em plena luz do dia. Apesar dos penteados e roupas, The Burning envelheceu bem. Não é nenhum primor de originalidade e convenhamos que não dá para cobrar muito desse tipo de filme, cujo único propósito é o entretenimento barato. Para mim, no entanto, segue como um dos melhores slasher movies ambientados em acampamentos de verão. Cropsey tem um background mais interessante do que muitos serial killers famosos do cinema que surgiram naquela época. Ele merecia mais reconhecimento. A proibição no Reino Unido ocorreu por um vacilo da distribuidora Thorn EMI. Quando The Burning foi exibido nos cinemas daquele país, isso em meados de 1981, o BBFC, o órgão que regulamenta a censura dos filmes por lá, tesourou
olha o trocadilho do carilho, censurou cerca de 30 segundos do longa, justamente naquela cena da canoa. 3 anos depois, ao lançá-lo em VHS, a distribuidora ignorou o corte e manteve a edição original. Não deu outra. Quando o Ato de 1985 foi promulgado, a obra foi recolhida e só retornou ao mercado de home video em 2002. Não sei se ainda está, mas até outro dia eu vi Chamas da Morte disponível completinho da Silva Sauro aqui no YouTube. Faz uma busca, de repente você encontra. Vale a pena dar uma conferida, nem que seja para ver a Holly Hunter, a vencedora do Oscar por O Pirano, e Jason Alexander, o George Costanza de Seinfeld, em seus primeiros papéis no cinema. Se você sobreviveu até aqui, obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto e compartilhar o vídeo com seus amigos através das redes sociais. Aproveita e me segue por lá também, para você ficar por dentro das novidades. Tchau e até a próxima!